Então, pessoal, eu acho que tá legal, eu acho que tá muito bom o programa de hoje, né? Afinal de contas, aniversário da nossa terra, aniversário da nossa gente, a gente tem mais é que festejar, porque o momento é esse, o momento a gente saindo dessa pandemia, tudo isso vai acabar, mas vamos falar de coisa boa, né? Ou melhor, vamos ouvir coisas boas. Vamos chamar o pastor Davi, da Igreja do Brasil para Cristo. Meu amigo, meu irmão Davi, pastor Davi, é com você. Olá, amigo Hélio Carracena, estou aqui na frente das nossos pedestais, nossas bandeiras, e aqui está a bandeira de Teresópolis, a bandeira do Estado do Rio de Janeiro e a bandeira do Brasil. Eu quero te parabenizar, Hélio Carracena, parabenizar também toda a direção da nossa Diário TV, por esse empreendimento de comemorar com Teresópolis, fazendo essa matéria linda, né, de apanhados desses 130 anos da cidade de Teresópolis. Eu tenho aqui na minha colinha aqui o hino de Teresópolis. Esse Teresópolis, terra de luz e amor, tu tens o meigo perfume em cada flor. Teresópolis, orgulho dos teus filhos, dos filhos teus, tu tens a proteção eterna do dedo de Deus. Natureza bela, verdes campos em flor, cobertos por um lindo céu anil. Ó Teresópolis, tão bela, tu és a mais formosa cidade do Brasil. Eu que tenho viajado por esse Brasil todo como pastor, estou aqui no templo da Igreja do Brasil para Cristo. Eu quero, você me pediu para contar um pouco da história, porque se confunde a história da igreja, da denominação Brasil para Cristo, né? A vinda para Teresópolis em 1965 se confunde com a história da cidade de Teresópolis. É claro que a Igreja do Brasil para Cristo é somente uma das pequenas pedrinhas, daquelas pequenas areiazinhas que foram construídos toda essa cidade. Mas eu quero deixar aqui um texto de Salmo 127, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir à tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, em seus amados ele dá enquanto dormem. Gente, parabenizar Teresópolis, parabenizar aqueles que adotaram a cidade de Teresópolis, aqueles que nasceram, como eu nasci em Teresópolis, nasci em setembro de 1965, mas meus pais vieram para cá em 1965, meu pai é natural de Niterói, minha mãe é natural de Alagoas, né? Hoje já não estão mais entre nós, já estão, faleceram há algum tempo atrás. A minha mãe faleceu há um pouco mais de 90 dias, e estar aqui para contar um pouco como é que faz essa conjunção, porque a igreja ela veio para Teresópolis numa expectativa de levar as pessoas a se encontrarem, né, a se encontrarem com a parte espiritual, com a parte... E nessa cidade onde a Bíblia diz que não se pode esconder, né, uma luz, né, as cidades edificadas no alto dos montes, elas aparecem mais. E Teresópolis faz parte da nossa história, da história da minha família. Meu pai, né, pastor nessa cidade, em 1965, chegou nessa cidade com essa expectativa de levar paz, alegria, né, aquelas pessoas no seu maior anseio pela vida, né? E por aqui passaram milhares de pessoas, né? Em 1965, quando a igreja chegou em Teresópolis, tinha uma proposta, né, de trazer um trabalho de avivamento, né? Avivamento através da cura divina, da libertação, pessoas que eram envolvidas com alcoolismo, com vícios, que entravam ali na tenda de lona. A igreja logo assim que chegou em Teresópolis, ficou aqui na avenida principal, próxima à prefeitura, era chamado de tabernáculo, era uma tenda de lona. Meu pai era montador de tendas, né? E quando veio para Teresópolis, juntamente com o pastor Gil de Araújo, né, a minha mãe, e trouxeram para Teresópolis, então, essa denominação que veio para compor, para ajudar, para somar junto às igrejas católicas que já faziam um trabalho na cidade de Teresópolis, as igrejas Assembleia de Deus, batistas, que já casas de oração, que aqui já existiam, e a igreja veio para compor, para somar com essa
com este, como dizer, avivamento, né? Trazendo cura de vida, libertação. E a história da igreja, ela permanece até hoje. Meu pai pastoreou essa igreja aqui de 1965 até 2000. E de 2000 até a atualidade, eu estou pastor aqui há 21 anos, dando sequência ao trabalho que meus pais começaram, justamente com tanta gente boa que se uniu, que veio para somar, para fazer. Hoje temos esse prédio construído com 3 andares. Aqui nesse prédio aconteceu muita coisa, além dos cultos, que é a nossa proposta principal, de levar às pessoas uma paz no espírito. Muitas obras sociais foram feitas aqui. Por exemplo, aqui nasceu, no ano de 2000, nasceu aqui a creche Missionária Manuel de Mello, a creche municipalizada Missionária Manuel de Mello, que hoje está com 21 anos também. Ela hoje está no bairro de Agriões, né? Mas era uma proposta de fazer o quê? De utilizar o prédio já existente para fazer com que a população tivesse acesso naqueles anos. Nós tínhamos muito poucas creches em Teresópolis. E Teresópolis, então, a igreja pôde ajudar, fazer essa parceria com a prefeitura mandava os professores a merenda, mandava toda a didática, e nós fornecemos o prédio. Né? Juntamente tivemos aqui um projeto Conviver, com mais de 150 idosos, né? A distribuição de cestas básicas, um projeto com adolescentes que trabalhavam no antigo extinto, né? Promage, aulas. Quando eu assumi a igreja em Teresópolis, tinha muitas pessoas de uma certa idade que não sabiam ler, que eram consideradas analfabetas. E nós temos aqui o projeto, então, Lendo o Mundo, né, que começou como projeto Lendo a Bíblia. E muitos deles, ao partirem para o Senhor, partiram lendo a Bíblia. Então, a história da igreja ela se confunde com a história de Teresópolis por prestar esse serviço. Eu acho que é esse o nosso trabalho, de prestar, assim como o teu programa, Hélio Carracena, de prestar esse serviço de informação à cidade de Teresópolis. Eu estou aqui hoje para, primeiramente, agradecer a Deus pelos 130 anos de Teresópolis e contar um pouquinho da história. Não tem como contar 56 anos da história da denominação Brasil para Cristo nesses poucos minutos. Mas eu te agradeço pela oportunidade de poder vir ao teu programa, de poder trazer ao teu programa essa pequena parcela, né? Eu lembro que meu pai, das histórias, meu pai foi preso nessa cidade. Ele foi denunciado por médicos da cidade, e muitos deles depois viraram amigos do meu pai, né? O doutor Carneiro, homens assim que depois ficaram amigos, porque não entendiam, processaram meu pai porque não entendiam qual era a proposta. Muitas pessoas chegavam aqui doentes, enfermas, e eram curados, porque a Bíblia diz isso, né? E estes, lá em Marcos 16, e estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A palavra do Senhor que está nos dizendo isso. E meu pai, como pastor, começou a pôr em prática aquilo que ele aprendeu. E as pessoas, realmente, a fé delas era ligada e elas eram curadas. Não tinha contrafatos, não há argumentos, né? E quantas pessoas eu vi chegar aqui em muletas. Eu vi pessoas, quando criança, eu nasci fui criado aqui, no meio disso, vendo pessoas com atos de fé, né, rasgarem seus maços de cigarro e jogar nesse púlpito aqui e ficarem livres do cigarro, que é um vício que atormenta, né? Gente que ficou livre do vício da bebida, do alcoolismo, maridos que se embriagavam, chegavam em casa, maltratavam suas esposas, seus filhos, e que se tornaram pessoas maravilhosas, né? Temos aqui muitos testemunhos, não queria citar nomes de pessoas, mas nomes de pessoas que hoje estão pastoreando a igreja, o Brasil para Cristo. Quando chegou na cidade de Teresópolis, ela se expandiu por todo esse município. Só na cidade de Teresópolis, hoje, são 11 igrejas construídas, fora contar ali em Paraíba, Petrópolis, Três Rios, Carmo, que foram igrejas que nasceram a partir da iniciativa da igreja vir para Teresópolis. Agora temos Volta do Pião, Vale Alpino, vários lugares aqui, Salaco, tantos lugares aqui na cidade de Teresópolis, que as igrejas estão ali com seus pastores, prestando serviço à comunidade, um serviço
espiritual, né? Eu como pastor atendo muitas pessoas que deveriam ser encaminhadas para psicólogos, mas usam o serviço barato, de graça, dos pastores para receber os seus aconselhamentos. Nós temos aqui equipe de aconselhamento pastoral, equipe de aconselhamento, nas visitas que fazemos nos lares, podemos ali apaziguar muitas coisas, né? E essa foi a proposta da igreja durante todo esse nosso tempo. Então eu quero agradecer aí, parabenizar Teresópolis, como eu disse, com meu pai e minha mãe e tantos outros que adotaram a cidade de Teresópolis como cidade, como sua cidade, né? Meu pai e minha mãe foram sepultados, não são oriundos de Teresópolis, mas foram sepultados em Teresópolis, estão aqui, né, no cemitério Carlinda Merlim, estão sepultados aqui em Teresópolis, porque adotaram. Minha mãe vem de Alagoas, meu pai vem de Niterói, né? E eles vieram para Teresópolis e aqui plantaram essa obra maravilhosa. E eu queria poder saber um pouco mais de história, né? Da história de Teresópolis, daquilo que eu sei, daquilo que eu conheço, tendo visto a cidade passar por tantas tragédias, por tantas dificuldades, e é o texto que eu li nos diz aqui: se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalha aqueles que edificam. Então eu quero parabenizar todos os teresopolitanos mais uma vez, a parabenizar a igreja, o Brasil para Cristo de Teresópolis, a todos os pastores que aqui conosco trabalham, o pastor Márcio, o pastor Daniel, o pastor Eduardo, né, o pastor Antônio Faria, pastores que trabalham na cidade, que estão lado a lado com a gente aqui, também parabenizar o Conselho de Pastores, parabenizar todos os que trabalham para a edificação desta cidade. Muito obrigado, Hélio, que Deus abençoe o teu programa e espero poder, daqui a um pouco mais de tempo, voltar para te poder contar um pouco melhor a história da cidade de Teresópolis. Como eu disse, meu pai foi processado por os médicos, foi preso, e uma história importante, foi preso por fazer o bem, né? E na parte da história que conta, né? Depois eu conheci a filha do delegado que entrou com o jipe na tenda de dona, prendeu meu pai, levou, ficou lá, passou um tempo lá na delegacia, preso, né? Como se tivesse feito alguma coisa ruim. E a multidão saiu da tenda e foi para a porta da prefeitura, que na época era na Delfim Moreira, ali bem próximo onde é ali Casas Bahia, por ali, por ali. E aquela multidão querendo nosso pastor, solta nosso pastor, e foi preciso apaziguar a multidão, dizer, nós vamos soltar, vai ser só feito os trâmites. Ele foi processado por curandeirismo, né? Charlatanismo e curandeirismo. Eu tenho até hoje uma cópia do processo dando a ele o ganho de causa, né? Que não foi achado nada disso, né? E até depois, como eu disse, se tornou amigo desses muitos médicos que vieram e fizeram essa denúncia daquilo que estava acontecendo, porque a cidade parava. Eu lembro que algumas pessoas contam aqui na igreja que os cobradores de ônibus paravam o ônibus ali em frente à tenda, o pessoal entrava e disse assim, vai correr o tabernáculo, você vai seguir o ônibus, e os ônibus lotados. Era realmente uma coisa que foi assim, impactante para a cidade de Teresópolis, e realmente eu louvo a Deus porque essa denominação, não como denominação, o Brasil para Cristo, mas faz parte da história de Teresópolis, contribuiu, está contribuindo, e nós estamos aqui de portas abertas, os pastores que aqui estão hoje, de portas abertas para atender você, dar a você aquele acolhimento que você e a sua família precisam. Deus abençoe Teresópolis, parabéns, cidade, natureza bela, verdes campos em flor, cobertos por um lindo céu anil. Ó Teresópolis, tão bela, tu és a mais famosa cidade do Brasil. Deus abençoe Teresópolis, Deus abençoe. Isso para você é uma homenagem, né? Estou na Pedra da Tartaruga e você vai falar do monte de trilhas que tem aqui em Teresópolis, que o pessoal nem conhece ainda. Você sim, você conhece bastante. Então, homenagem a você, olha o lugar belíssimo que a gente está. Vai lá, meu irmão, é contigo mesmo. Olá, Hélio, olá pessoal de casa. É bom estar aqui para falar de um assunto diferente, né? Fugir do noticiário do dia a dia, do factual, para destacar as coisas boas de Teresópolis, as coisas legais que a gente tem aqui na cidade. Até porque, né, apesar de mais um aniversário de emancipação política administrativa, ainda tem gente que acha que Teresópolis não tem nada, que está no passado. Olha a imagem aqui. Mas Teresópolis cresce cada vez mais e tem muita coisa boa para ver, para fazer, para ser valorizada, né? Muita coisa legal que deve ser valorizada.
Só em relação à conservação ambiental daria um programa inteiro aqui, daria assunto aí para muito tempo, mas a gente nem tem tempo para isso, mas vale aqui um panorama, uma passada para você que não conhece, não tem ideia da importância das belezas naturais que são protegidas e que ficam em nosso município. Você já parou para pensar quantas cidades gostariam de ter no seu entorno 3 parques, 3 unidades de conservação? Que valor, que qualidade de vida preservada, tudo isso no entorno da cidade. São raros os casos de municípios que têm mais de um parque, que podem dizer que tem aí um parque para as pessoas frequentarem nos finais de semana, que tem o ar puro, que tem esse geladinho que a gente tem aqui, tudo isso graças a essa rica biodiversidade. Para falar primeiro, né, isso que está aqui atrás, aqui nessa imagem antiga, e é justamente o parque mais velho, mais antigo de Teresópolis, que é o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, criado em 30 de dezembro de 1939. É o terceiro mais antigo e um dos mais importantes do nosso país. Em relação à história, só fica atrás do Parque de Itatiaia e do Parque da Tijuca, no Rio de Janeiro. Mas em relação a atrativos naturais, a conservação da natureza, não fica devendo para ninguém. Só para dar um exemplo, né? Vou citar alguns, mas só o principal deles. Fica aqui, é protegido pelo Serra dos Órgãos, o Dedo de Deus, que é a montanha mais famosa, mais conhecida do Brasil e que qualquer escalador do nosso país, a pessoa quando começa nesse esporte, começa a escalar, sonha com o quê? Com o Dedo de Deus, em fazer o Dedo de Deus, em escalar o Dedo de Deus. Então fica aqui na Serra dos Órgãos. Os conquistadores saíram de Teresópolis aqui em 1912, em 8 de abril, tem gente que fala 9, é dia 8 de abril de 1912, que saíram daqui de Teresópolis, as pessoas, os escaladores, aí, o grupo guiado pelo Teixeira, e que chegou até o topo do Dedo de Deus, colocou o nome de Teresópolis nessa história, na história do montanhismo nacional. Além disso, temos aqui Escalavrado, Cabeça de Peixe, Dedo de Nossa Senhora, Pedra do Sino. A Pedra do Sino é o ponto mais alto da Serra dos Órgãos, é a trilha mais frequentada aí da Serra dos Órgãos, de uma beleza ímpar. E que, inclusive, aliás, foi onde eu comecei. Ele foi a primeira trilha que eu fiz em 31 de julho de 1998. Também temos aqui, entre os atrativos do Parque Nacional, a Travessia Petrópolis-Teresópolis. Começa lá no município vizinho. São aí mais de 30 quilômetros aí, atravessando as montanhas. Um verdadeiro sobe e desce aí na Serra dos Órgãos, na travessia, para chegar aqui a Teresópolis. É um atrativo que atrai gente do Brasil e do mundo inteiro. É considerada uma das travessias mais bonitas do país, a travessia aí da Serra dos Órgãos, a Petro-Terê. Atualmente fechada, né, por conta da pandemia, mas daqui a pouco estará em atividade novamente. Tem Verruga do Frade, tem Agulha do Diabo, que é uma das montanhas mais imponentes também do nosso país, do nosso Brasilzão, e que, aliás, foi escolhida como uma das escaladas mais bonitas do mundo. Saiu uma revista especializada, uma revista americana, como uma das escaladas mais bonitas do mundo. E é acessada aqui por Teresópolis também. Mas se você não é montanhista, não é escalador, não acha que não tem pelo menos toda essa disposição para encarar essas trilhas, essas escaladas, tem a parte baixa do parque também, muitas trilhas curtas, muitas atividades para toda a família, trilha suspensa, muita coisa legal para fazer. Então, tire um dia e tire um final de semana, acesse ali o Parque Nacional, no Soberbo, ali na Rotariana, e passa ali só na parte baixa, na Estrada da Barragem. Tem trilhas curtinhas como a Trilha da Primavera, a Trilha Cartão Postal, Trilha Mozart Catão, tudo isso de fácil acesso. Você passar o dia relaxando, conhecendo e respirando um ar puro, espetacular da nossa Serra dos Órgãos. Além desse parque, né, criado em 1939, em 2002, a gente ganhou outro presente em 2002. Em abril de 2002 foi criado o Parque Estadual dos Três Picos. É o maior parque administrado pelo governo do estado do Rio de Janeiro e que em breve terá sede aqui em Teresópolis. Está sendo construído ali na antiga Fazenda Vale da Revolta. A gente já mostrou aqui na Diário TV essa sede espetacular que vai atrair um novo tipo de visitante aqui para Teresópolis. Será um novo equipamento turístico. E além dessa sede, mesmo ainda sem sede, a gente pode falar muito do Parque Estadual dos Três Picos aqui. Para vocês terem a ideia da importância do tamanho dele, ele vai ali do Soberbo, das proximidades do Soberbo, ele já fica a Pedra do Elefante, que fica na área dos Três Picos, e vai até Nova Friburgo. Tudo à direita ali da Estrada Rio-Bahia, da RJ 130, fica na área do parque, ou dentro do parque, ou na zona de amortecimento. Vale dos Frades, Mulher de Pedra, Torre de Bom Sucesso, tudo isso está dentro do Parque Estadual dos Três Picos. Aliás, né, as Torres de Bom Sucesso, muito frequentadas cada vez mais,
É um excelente atrativo natural que fica lá no 3º distrito de Teresópolis e tem gerado renda para moradores do entorno. Além disso, né, tem o agronegócio, tudo isso ganha com essa visibilidade do interior do município. Então, o Três Picos, daqui a pouquinho, quando inaugurar essa sede ali, vocês vão ver que coisa maravilhosa, que presente para Teresópolis, graças a essa unidade de conservação ambiental. Bom, não dá para deixar de lado, logicamente, o nosso parque mais novo, o nosso queridinho Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis. Sabe que parque é isso? O nome é grande, parece complicado, mas é o Parque da Pedra da Tartaruga. Foi criado em 2009, 6 de julho, exatamente no aniversário de emancipação de Teresópolis, 6 de julho de 2009. O Mink, Carlos Mink, esteve aqui em Teresópolis. É uma obra do então prefeito Jorge Mário, vale frisar, né? Tem prefeito que hoje aí fica tentando crescer nas costas do parque, né? Alguns que passaram pela gestão municipal, mas o parque foi criado pelo Jorge Mário. Olha só que curioso, né? Saiu daqui de maneira tão ruim, mas deixou esse presentaço para Teresópolis. O Jorge Mário, graças ao Flávio Castro, que era secretário de Meio Ambiente na época e é hoje novamente, Raimundo Bandeira, toda essa galera que trabalha no parque. E o principal atrativo, logicamente, é a Pedra da Tartaruga, que é uma caminhada curtinha, fácil, para toda a família visitar a Pedra da Tartaruga. Mais recentemente foi inaugurada uma trilha de onde é possível avistar aí o quelônio de pedra, né? Porque até então a pessoa ia até o cume da tartaruga, fazia caminhadas no entorno, mas não enxergava a montanha, o seu formato de tartaruga. Agora tem essa trilha que leva, tem várias pontes aí, muito legal, que leva até o mirante da Pedra da Tartaruga, que permite que as pessoas enxerguem, que vejam a tartaruga como ela realmente é. Ainda nesse núcleo tem a Pedra do Camelo, também muito legal, uma vista muito interessante, não só para a tartaruga que fica logo abaixo, mas para os Três Picos, para a Serra dos Órgãos, se vê tudo de lá. E o parque também tem a sede Santa Rita, lá no 2º distrito de Teresópolis. Também cada dia tem mais atrativos naturais, tem caminhada mais exigente, que é a Pedra Alpina, mas tem caminhada curtinha, tem uma trilha circular lá no entorno da sede do parque, a trilha do Jacu, entre outros pequenos atrativos aí para a família também no interior de Teresópolis. Além desses parques, dessas belezas todas preservadas pelas unidades de conservação ambiental, e repetindo o que eu falei no começo, que atraem gente do Brasil e do mundo inteiro para Teresópolis para ver isso aqui que muita gente não valoriza. Não poderia deixar de falar, por isso que ela está aqui atrás, a bicicleta. O ciclismo é outro esporte que tem tudo a ver com Teresópolis. Cada vez temos mais pessoas praticando o ciclismo. Essa aqui é uma bicicleta antiga que eu uso para o dia a dia, para trabalhar, mas além desse tipo de bicicleta, né, da circulação diária, eu tenho um mountain bike, vocês já devem ter visto aqui no mochileiro, e é esse tipo de bicicleta que também tem muitos adeptos na cidade, as MTBs aí, e muitas possibilidades. São trilhas, tem o Bike Park lá no Vale da Lua. Aliás, um abraço para a galera da Turma do Pedal, lá no Vale da Lua, né, que tem realizado essa possibilidade de treinamento de mountain bike XCO lá no Vale da Lua. Temos aí muitas possibilidades de pedalada no interior do município. Já falei diversas vezes aqui, vamos conhecer a Zona Rural de Teresópolis, tem muita coisa legal e bonita para ver. Então pegue uma bicicletinha, vá devagar, vai aumentando a quilometragem a cada dia, e daqui a pouco você estará explorando toda a Zona Rural de Teresópolis, conhecendo o que a gente tem de melhor em 2 rodas. Bom, foi só uma passadinha, Hélio, essa mensagem de esperança, de renovação, que os teresopolitanos possam ter um olhar diferenciado para a nossa cidade. Afinal de contas, é preciso conhecer, né? Para a gente amar de verdade, a gente tem que conhecer. E tem muita gente que não ama Teresópolis porque talvez não conheça a cidade que a gente tem de verdade. Então vamos explorar. Pode ser de carro, passeie de carro e dê uma volta na zona rural aí, pare no soberbo, olhe as montanhas, vamos conhecer o que a gente tem na cidade para realmente amar e valorizar, e no ano que vem a gente de repente ter um olhar diferente no próximo aniversário de emancipação política da nossa Teresópolis aqui. Valeu, Hélio, abração pessoal de casa, até mais. Ok, valeu Marcelo Medeiros, valeu também o pastor Davi Palhares, que estiveram com a gente aí nessa participação aí, o pastor, né, trazendo aí um pouco da história da igreja. Foi longo aí a participação dele, mas foi muito legal, né? E o nosso Marcelinho falando onde passear junto à natureza aqui no nosso município, né? Valeu, Marcelo, obrigado aí pela participação, pastor Davi também. E lembrando a você o seguinte, rapaz, nós já estamos aí no dia 5, 6, 7 de julho, primeira semana de julho, né? Quase segunda semana de julho. E está se aproximando o Dia dos Pais, que é em agosto. E aí as óticas da gente está trazendo aí uma super promoção, que é o churrasco. Aquele churrascaço, né?
Como é que você tem que fazer? É só dar um pulinho ali na ótica, ao lado da galeria, perdão, ao lado do Shopping Várzea, leva só teu nome e teu endereço. Nome e endereço somente. Coloca lá o nome e telefone. Coloca lá dentro da urna, nós vamos sortear um churrasco para você, tá? Para o Dia dos Pais. Já já nós voltamos, é rapidinho. Toma lá da cá, comercial.